partir de agora, a Jovem Pan São João apresenta Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. A partir de agora, a Jovem Pan São João apresenta Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo. Há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Fala pessoal, bom dia, mais um Sanja Show começando aqui direto dos estúdios da Jovem Pan no coração de São João da Boa Vista. Hoje eu não vou dar bom dia pro meu amigo Du Pirajá porque ele faltou no programa, ele resolveu tirar férias lá em Joinville, Blumenau. Onde que é, Bruno, você sabe? Não sabe, é lá pro sul, acho que ele foi na Oktoberfest e quis dar um nó aqui no Sanja Show, mas tá tudo certo, aqui nossa convidada de hoje vai compensar a ausência dele porque ela tem muito assunto, muito conteúdo para trazer pra gente aqui nessa manhã de quinta-feira nos estúdios da Jovem Pan. Ela é a Fafá Noronha. Fafá, obrigado pela presença, é um prazer receber você aqui. Bom dia aos ouvintes do Jovem Pan, do programa Sanja Show. Obrigada pelo convite, Lauro. Obrigado também ao Bruno que está aqui junto com a gente. É sempre um prazer voltar à Jovem Pan. Ô Fafá, eu convidei o Bruno para participar com a gente hoje aqui, mas como ele é corintiano, ele tem vergonha de falar do time dele, falar de futebol, falar dos assuntos de São João, então não vai ser dessa vez que ele vai participar com a gente aqui, mas eu acho que em breve a gente vai conseguir fazer a cabeça dele. Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma hashtag boa no Twitter, Instagram, TikTok. Fala, Brunão. Se você falar do Corinthians, a gente corta o microfone na hora, viu? Já tá avisado. A gente cria outra hashtag. O combinado não sai caro, né? Fafá, é um prazer te receber aqui hoje. Obrigado por aceitar o nosso convite. E eu vou te falar logo de cara. Eu falei que quando a gente conversou no telefone, para a gente conversar sobre a Semana SAD, foi um sucesso, é um evento que já está no calendário artístico, cultural da região inteira, mas eu queria saber mais da Semana SAD, eu queria saber sobre você. Você é um nome tão ligado às artes, à cultura, todo mundo, quando fala de arte, cultura, lembra Fafá Noronha, Vânia Noronha, que eu fiquei sabendo de uma coisa aqui que eu acho que muita gente não sabe, como eu, cometeu esse erro, que vocês não são irmãs. Não somos. Muita gente comete esse erro, né? Sim, muitas pessoas acham que a gente... E tem muito, curioso, ou me chamam de Vânia, ou chamam a Vânia de Fafá. Confundem. Vocês são parecidas, né? Acho que a convivência, né? Nós temos uma sociedade desde 97, então há muito tempo, né? E então essa convivência acabou fazendo a gente ficar meio parecida, eu acho que é isso. Essa sociedade que você falou é o CLAC? É o CLAC, Centro Livre de Arte e Cultura. Conta um pouco sobre o CLAC pra gente. Então, é o projeto, como nasceu, o que funciona. Legal. Eu quero fazer aula no CLAC. Pode ir lá. Minha mãe já faz aula lá. Muito legal, desenho. Né? E então, é muito legal a proposta do CLAC. Começou realmente nesse ano, quando a Vânia foi convidada para ser diretora de cultura da cidade, e ela tinha já uma escola, um conservatório, o Conservatório São Janense, e eu tinha uma escola de artes, que chamava Escola Artefato. E aí, uma coincidência, a Vânia estava saindo ali da prefeitura, e paramos para conversar, que somos parentes, né? Somos, na verdade, são irmãs. Não somos irmãs, mas convivemos em família. Ela é casada com um primo meu, João Gabriel, um querido primo, João Gabriel Noronha. E encontrei com a Vânia ali na esquina da prefeitura. E ela estava pensando em fechar a escola dela, a escola Conservatório. A escola, porque ela ia assumir um cargo e estava muito difícil para administrar, né, a escola, estando na Secretaria de Cultura. E aí eu sugeri, olha, vamos unir as duas escolas. Enquanto você estiver como diretora, eu vou administrando. Quando você puder, você passa por lá. Ou então eu estou assumindo. E aí, com isso, a gente resolveu unir as escolas. E fomos ali para a Rua Getúlio Vargas. Alugamos um ponto ali e unimos, então. Então, virou uma escola de artes e música. O primeiro CLAC, então, foi na Rua Getúlio Vargas. Foi na Getúlio Vargas. E ainda chamava Escola Artefato ali.
Ali foi já uma delícia, porque a gente tinha misturado, assim, foi um mix de áreas, né? Então foi muito legal, porque tinha tanta parte musical, muitos instrumentos e o piano, que sempre foi o básico, né? Porque a Vânia é pianista. Então sempre teve essa força do piano, mas tinha aula de canto, violão, percussão. E eu fui com a escola de desenho, pintura, essa cerâmica, artesanato, escultura, fomos para lá. E deu super certo, né? Depois começou a crescer. Isso foi em 97. 97. E aí depois... Ou seja, mais de 20 anos tem o CLAC. Mais de 20 anos. 25, 27. Caramba. É um tempão. Nessa busca, né, de fazer acontecer arte e cultura em São João da Boa Vista, que é uma coisa que a gente acredita muito. Vocês são, eu acho, pelo menos para mim, e acho que muitos ouvintes que estão escutando a gente aqui, que conhecem a Fafá e a Vânia Noronha, quando falam em arte e cultura na cidade, acho que o nome de vocês são entre os primeiros lugares ali. Obrigada. Acho que acaba sendo uma extensão, né, do ideal de vida, né, que a gente passou a vida envolvido com arte e música. Eu quero falar sobre isso ainda, Fafá, mas antes, voltando aqui ao assunto do CLAC, o que o CLAC oferece hoje? Quantos alunos já passaram pelo CLAC? Você tem esses números? Olha, porque é muito aluno, eu não nem mais de milhares, porque principalmente assim, cursos de música, né, agora existem outras escolas, mas acho que a escola da Vânia era uma escola praticamente única. Única, né? Na região, talvez. Na região. Então, a maioria dos músicos passou pelo CLAC. É impressionante. Outro dia até nós estávamos conversando com o diretor de cultura, o atual, o Tarcísio Munhoz, e ele lembrou, eu estudei no CLAC, eu era pequenininho, estudei lá. Então, eu estava lembrando disso. Então, assim, é impressionante como a maioria dos músicos sempre teve, de alguma maneira, ligado ao CLAC. E nas aulas de artes e de desenho, pintura também, muitos alunos passaram, alunos que depois tiveram como opção isso pela vida, né, de prestar um vestibular e atuar nessa área como professor, como designer. Então, a gente tem um histórico, precisava fazer essa conta, viu, Laura? Eu realmente não sei, mas realmente nesses 20 anos, sendo que a Vânia já tinha mais anos ainda, né, à frente, numa escola de música, milhares de pessoas passaram por ali e depois eram crianças e se tornaram depois jovens, que depois muitos se tornaram professores do CLAC também, né? Então é muito legal ver isso. E o que hoje o CLAC oferece? Nós temos praticamente todos os cursos de música, de instrumento. Então a gente tem de cordas, a gente tem violão, viola, cavaquinho, ukelele. Ukelele? Ukelele. Desculpa a minha ignorância, mas o que é o ukelele? O ukelele parece um cavaquinho, é muito usado para aquela música, parece uma música havaiana, né? Ah, sim. Bandolim. Então, de cordas, baixo, contrabaixo também. Então, a gente tem esses cursos. Gaita. Eu amo gaita. Temos sopro também. Então, tem sax, flauta. Fafá, você sabe como que eu comecei a gostar de gaita? Como? Ouvindo Bob Dylan. É fantástico. O Bob Dylan tem um solo de gaita ali, que é um instrumento muito solitário, né? Mas o som da gaita no blues ali, no B.B. King, no Eric Clapton. Maravilhoso. Eu tenho muita vontade de aprender gaita. Quem sabe eu não dou um pulo lá no CLAC. Vai lá, o Luiz Filippini é que dá aula de gaita lá no CLAC. Então, a gente tem, além desses, piano, né? Temos canto erudito, canto popular. Temos, funcionando no CLAC, 2 orquestras, uma orquestra de violino, né, viola erudita, contrabaixo e violoncelo, e mais uma orquestra de viola caipira. Legal. Que acontece lá. Temos crianças, temos musicalização para bebês, então nós temos alunos a partir de 6 meses de idade aprendendo música lá no CLAC. E mais os cursos, como eu disse, de cerâmica, de desenho, de pintura, que acontecem lá também, de fotografia digital. Então tem muito curso acontecendo. Minha mãe faz aula no CLAC de argila, Fafá. É legal, né? Ela tem curso de argila, eu nem sabia que tinha lá, mas... Tem a cerâmica em torno, né? Cerâmica em torno. É muito legal. É aquela que faz girando e você vai moldar, igual do filme Ghost. Igualzinho. É exatamente aquele instrumento. Que legal. E é muito legal mesmo. Fafá, eu vou chamar o break aqui, mas no segundo bloco eu quero falar sobre a Semana Assad e eu quero falar também sobre os seus... Como você descobriu a arte, a cultura, enfim, a cultura de uma forma geral na sua vida. Que idade você tinha, como foi o insight que você...
falou, eu gosto disso, eu quero me dedicar a isso, eu quero que você conte um pouco pra gente, pode ser? Ah, pode ser. Então, pessoal, o Sanja Show volta já, não saiam daí, com Fafá Noronha. Você ouve 95,9 Jovem Pan. Jovem Pan. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos apresentando Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca. Aí, Opa, Brunão, solta o microfone aqui quando a gente não tá preparado aqui, aí complica a nossa vida, hein, Brunão? Você toma atento, hein, meu amigo? Toma atento aqui que eu vou contar teus podres aqui na rádio, aqui Jovem Pan. Se você não me ajudar, não deixar minha voz bonita aqui. Não fica dando sinal, não. Pega o microfone e fala aqui que você tá muito sem vergonha. Mas é isso aí, pessoal. Voltando com o segundo bloco do Sanja Show aqui, eu preciso dar um reconhecimento pelos nossos patrocinadores aqui, Café Platina, RAMKT Produções Audiovisuais, Água Prata, Barbearia do Roger, Sequoia Empreendimentos, que fazem o Sanja Show acontecer aqui. A gente traz esses convidados super legais aqui, com muito conteúdo, muita história e muita bagagem. No nosso caso aqui hoje, no nosso programa, muita bagagem cultural. E é isso que eu quero perguntar para Fafá. Uma pergunta muito clichê, mas eu acho que o pessoal precisa saber quem é Fafá Noronha. Eu queria que você resumisse assim o seu currículo, desde que você era uma garotinha ali até onde você chegou hoje no CLAC, todos os seus projetos artísticos na cidade. Pode ser? Vamos lá. Quem é Fafá Noronha? Quem é na parte cultural? Bom, é uma coisa que eu vivenciei muito, eu estava comentando com o Bruno quando eu cheguei, né? Que eu gosto muito desse ambiente do rádio, porque eu venho de uma família de radialistas, uma família de Isso, legal isso. E o meu tio Fabinho Noronha, né, que inclusive fez o hino de São João da Boa Vista. Então, é uma família muito musical. O hino de São João é lindo, né, Fafá? É lindo, né? É lindo, e poucas pessoas conhecem. É verdade, é um hino muito bonito. E meu tio sempre foi muito voltado... A casa do meu tio era uma casa sempre cheia de intelectuais, de artistas. Então, e a gente tinha esse hábito, desde pequenininha. Meu pai é o caçula. O tio Fabinho era o irmão mais velho e o caçula é meu pai. Então, e sempre teve essa coisa de ir para a casa do meu tio e ficar com as filhas, com a Teteca e a Tutuca, que também sempre tocaram violão, sempre gostaram de escrever, de desenhar. Então, a gente tinha essa convivência, né, com o rádio. E meu pai foi radialista. E meu pai tentou, inclusive... Qual emissora? Na Tupi, ele trabalhou na Piratininga aqui em São João, depois ele foi para a Rádio Tupi, trabalhou com Lima Duarte. Olha que ele legal. tem um histórico bem legal, meu pai. E tem histórias ótimas. Meu pai tem histórias ótimas do rádio. E eu lembro depois, aí ele quando ele casou, ele prestou concurso no Banco do Brasil, foi trabalhar no Banco do Brasil, mas ele manteve muito tempo fazer a hora da Ave Maria na rádio. Eu ia junto com meu pai. Eu adorava. Hora da Ave Maria. Me conta o que é isso? Eu fazia Era uma oração? Às 6 da tarde, né? Tinha a Ave Maria, ele rezava a Maria e tinha alguns textos, assim. Era bem interessante. Eu ia com ele. Eu era pequenininha e ia com ele. Ô, meu amigo Bruno, acho que a gente precisa fazer uma hora da Ave Maria pra ver se melhora esse programa aqui, viu? Tem que só oração e reza braba aqui pra dar um jeito aqui no Du, no Rodriguinho. A oração resolve muita coisa, resolve gente. tudo, né? Resolve tudo, oração. Fé e oração. E aí, Fafá? E aí, meu pai também, além dessa questão do rádio, meu pai sempre desenhou, pintou. Desde que eu me conheço por gente, eu vejo meu pai desenhando e pintando, né? Ele está com 89 anos, ele ainda tem um ateliê e ele pinta diariamente.
Então eu vivi num mundo... Seu pai, para quem não conhece, é legal. É o Ronaldo Noronha. Super pintor aqui da cidade. Tem uns quadros bem, já assim, bem Ele emblemáticos. ainda? Pinta todos os dias. Ele Todos tá os lá no dias? ateliê, tá sempre ali mexendo no ateliê. E então, assim, eu vivenciei muito isso, né? Desse amor por arte, por música. E era curioso Desde que minha pequenininha, mãe... desde pequenininha. Desde que eu me conheço por gente. E é curioso porque minha mãe tocava piano, mas minha mãe gostava mais do erudito, assim. E meu pai sempre gostou de samba, de choro. E então lá em casa era bem eclético, né? Tinha muita música em casa. Meu pai tocava violão de vez em quando, minha mãe cantava junto. Então sempre foi uma casa muito artística, muito voltada para. E então eu cresci nesse ambiente. Eu lembro de meu pai fazer umas lousas pra gente. Nós somos em 4 filhos, 3 mais velhos, depois de 12 anos veio a Lucinda. E eu lembro de meu pai fazer umas lousas para cada filha e comprar caixas de giz colorido. Então a gente passava a tarde desenhando no corredor ali da minha casa, na casa dos meus pais. Então eu passei a vida vivenciando isso e aprendendo sobre isso. E aí depois, quando eu fui para a faculdade, meu pai falava: o que vocês quiserem fazer, façam, mas desde que vocês sejam felizes, né, onde vocês querem. Porque ele não pôde fazer faculdade de artes, né, casou, aquela coisa. O ideal era prestar um concurso em banco, né? Artes não é visto como uma profissão, né? Um provedor, né? Como é que fica um provedor sendo artista? Então ele dava muito apoio para que a gente pudesse escolher o que a gente quisesse fazer. E eu acabei indo para uma área que era de publicidade e propaganda, comunicação social, desenhava, mas eu quis ir para essa área. E depois, quando eu resolvi ir para São Paulo, eu mudei. Eu cheguei lá e eu me encantei com o curso de produção em rádio e TV. É curioso que minha primeira formação eu sou radialista, apesar de nunca ter. Agora eu vou passar vergonha aqui, hein? Ó, família de radialista, uma radialista profissional. E a gente falando besteira aqui. Depois aí a vida foi acontecendo. Então você está acostumada já, você já está habituada com esse ambiente aqui. E eu gosto muito dos bastidores, eu sempre gostei. Eu acho que depois eu me identifiquei muito depois com a produção cultural, porque eu gosto desse fazer por trás das câmeras ou das coxias dos teatros. Porque é isso que você aprende muito quando você faz essa faculdade, né? Como você trabalha com produção. Então aí foi acontecendo a vida. Eu me casei e tive meus filhos amados, né, a Cecília e o Pedro. E aí eu morava em São Paulo, eu carioca, e resolvemos ir para São João. Aquela coisa, tenta ter uma loja, e resolvi que eu deveria partir para a área que eu tinha deixado um pouco para trás, que era a pintura e o desenho. Aí meu pai começou a ensinar tudo de novo, e aí eu comecei a pintar muitos retratos, ele ensinava a pintar retratos. E comecei a dar aula, fui convidada a trabalhar, fiz outros cursos, fiz pedagogia, fiz uns outros cursos e comecei a dar aula de artes. E aí veio a tal da história de escola Artefato e depois o CLAC. Aí começou toda essa história voltar. Quer dizer, assim, não tem um crescendo, né? Vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, mais ou menos, paralelamente ali, né? É legal. Fafá, a gente sabe que você é uma empresária hoje com o CLAC e tal, mas você tem produção artística hoje? Se eu estou produzindo arte? Você está produzindo arte? Ixi, parei, Laura. Eu fiz muito quadro, encomendas e de retratos, mas eu parei totalmente. Hoje em dia eu estou mais na questão de escrever projetos, de inscrever projetos, que é uma área que eu gosto demais, né? E de coordenação lá no CLAC. Dei muita aula no CLAC também, né? De pintura e desenho, mas hoje eu estou só mais na coordenação. Você sabe que eu já fiz aula também, o Fafá, de escultura? Ah, é? Foi super legal. Eu lembro que na primeira série, quando eu estava no SESI, lá teve um concurso com a Vânia Noronha. Vânia Palomo. Vânia Palomo, exato. Estou confundindo Vânia com Vânias aqui, Vânia Palomo. E eu ganhei uma bolsa de escultura. E eu lembro que eu fiz exposição lá. Foi super legal. Foi a primeira vez que eu tive contato com a arte em si, assim, com alguma atividade artística. E me achei, né? Porque eu tinha 7, 8 anos e tal. Teve uma exposição com o meu nome. E como marca a gente, né? Marca demais. Eu tenho até hoje essa escultura. Escultura meio feinha, assim, né? Era um sol... Trabalhar o tridimensional não é fácil, Era um sol com... Mas era argila. Era super... mas é o tridimensional, né? Totalmente tridimensional. Era uma meia esfera, assim. Aí ela falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer um sol com um óculos de sol.
Aí eu fiz um sol dourado com óculos de sol prateado. Super e ela criativo. super me incentivou e tal. Que ótimo, que ótimo. Foi super legal. Foram uns meses ali muito bem aproveitados ali com a Vânia Paloma. Um abraço para a Vânia Paloma, se estiver ouvindo a gente aqui. Faz um trabalho incrível aqui em São João também, né? Na parte de artes. O Fafá, e aí eu quero saber agora vamos chegar no convite que eu te fiz aqui para falar sobre a Semana Assad, que foi um sucesso, a cidade inteira tava falando sobre isso. Eu frequento a Semana Assad já faz alguns anos, vi algumas performances lindas de vários artistas ali, vi uma música da Badia Assad, uma música que ela compôs para Daniela Mercury, agora eu não lembro qual que é. É uma música super famosa que ela falou que compôs com o Chico César. Chico César, exatamente. Deve ser do Chico César a música. E eu adoro a Semana Assad. Eu acho que muita gente que bom gosta muito da Semana Assad. Eu queria que você contasse pra gente os bastidores, como surgiu o projeto da Semana Assad. Bom, eu acho que você tem muita história de bastidor. Tem, essa história foi legal porque a gente já estava, como eu disse, a Vânia foi diretora de cultura, então trabalhava e tinha uns momentos, inclusive na Semana Guimarães Novaes, que a gente achava lindo, que era a questão dos shows e ter as oficinas, que tinham os workshops, e muitas dessas oficinas e workshops aconteciam na escola que era da Vânia. E vinha um pessoal, Hamilton Godoy, era uma coisa muito legal, muito legal. E aí um dia a gente estava, na verdade assim, os Assad, eles tiveram um contato mais com meu marido, carioca, que também toca violão, o Odair da idade do meu marido. E um dia a gente estava... irmão da Badi. Porque o duo Assad é formado por Sérgio Assad, que é o mais velho, e o Odair Assad. Tá. Esse é o duo Assad. E depois, muitos anos depois, veio a Badi, né? E aí o Carioca sempre conviveu lá no Peixoto, com esse grupo de música, e ele conhecia, e a gente convivia com eles, a gente sabia o Peixoto que você fala é o bar do Peixotinho. O bar do Peixoto, eles viviam ali na lá. Estrada Paulista. Eu tenho tanta saudade daquele bar. O seu Jorge Cavalar direto, né? O pai dos Assad. Meu pai me levava criança ali, era tudo aberto na época ali. E eu acredito que eu devo ter visto alguém tocando lá, mas criança você não vê. E você vê a cidade inteira, o pôr do sol ali, o pessoal tocando um violãozinho ali. Que saudade que eu tenho do bar do Peixotinho. Né? Nossa, ele levava meus filhos também. E aí ia dando som, a gente juntava umas cadeiras assim, colocava os agasalhos, colocava as crianças para dormirem na boemia. Então a gente tinha esse contato com eles, sabia da importância deles, era uma importância mundial, a gente já sabia disso, né? Que eles eram renomados. Então quando os Assad chegavam em São João, era aquela, uau, vamos ver os Assad, né? E um dia a gente estava conversando em casa e lembro até que estava numa mesa de ping-pong lá em casa e o Carioca falou assim, mas já que tem a Semana Guimarães Novaes, por que a gente não pensa em fazer uma semana de cordas? Tem a Semana do Piano, fazer uma homenagem aos Assad. E aí eu falei, nossa, que ideia legal. Aí conversei com a Vânia, falei, nossa, vamos fazer. E aí, um tempo depois, tinha uma exposição que o CLAC tem também na parte da entrada do CLAC, tem uma galeria, né? Que inclusive sexta-feira agora abre uma exposição de fotografia. Eu quero que você conte pra gente. E aí estava tendo uma exposição e a Badi estava em São João e chegou lá e nós conversamos e falei, Badi, o que você acha da gente criar uma semana de cordas em São João, né? Aqueles moldes da Semana Guimarães Novaes. E a Badi falou, nossa, super top, vamos fazer e tal. Mas ela topou na hora. Vamos falar com o Sérgio. Mas o Sérgio era que, assim, aquela pessoa que para mim era assim, num pedestal, uma coisa meio distante, né? Eu tinha um pouco mais de ligação com a Badi. E aí comecei a falar com o Sérgio por e-mail, né? Assim, aquela coisa mais, né? O que você acha disso e tal. E aí começamos e eu, assim, não entendia nada de como o Carioca trabalhou também no restauro do Teatro Municipal, né? Ele, o Zé Rubens Blasi, Rosa, Verinha Adib, né? Querida e saudosa Vera Adib. Foi necessário criar um projeto de restauração via Lei Rouanet na época. Certo. E aí ele falou, mas vocês têm que aprender a trabalhar com lei de incentivo. Eu falei, mas por onde que eu começo, né? Aí eu lembro que ele falou assim, vocês pegam um caderninho, marca, liga lá no Ministério, vão até lá, porque em São Paulo tem, e pergunta como é que faz, é o jeito. E eu lembro que aí a gente já estava lá na MIT, a gente trabalhava lá na MIT, né, como voluntária, eu e a Vânia, e a Solange, que é o nosso braço direito e esquerdo na parte administrativa, Solange Barroso Silveira. E aí nós pegamos um carro e fizemos literalmente isso, nós pegamos um caderno de espiral. Foram para São Paulo? Marcamos horário, olha, a gente quer aprender a mexer com isso.
Aí eles deram muitas dicas pra gente, foram super solícitos. Fizemos cursos e aí aprendemos a escrever. Como é que se escreve um projeto? E foi isso que a gente fez. E no primeiro ano, a gente ficou assim, eu lembro da emoção, porque a gente foi aprovado. E a gente foi aprovado tanto na lei federal quanto na lei estadual. Legal. E era assim, né, o máximo pra gente que não entendia nada de nada. Só que a gente não conseguia captar, porque todo mundo acha muito simples fazer, né? Assim, você escreve um projeto, aí você é aprovado, aí o dinheiro jorra na tua conta. E doce não é ilusão, assim, doce ilusão. Não é. E aí a gente começou a captar. Eu lembro que teve no final de um ano, assim, entrou uma verba de uma empresa que era a Autocan. Então a gente achou que ia começar a bombar de entrar dinheiro, né? Falei, que maravilha. Nada, não entrou nada. Um ano sem entrar uma moeda. Então não podemos, vamos adiar e vamos continuar a aprender a captar, porque é outra coisa que tem que aprender a fazer. E aí a gente conseguiu fazer acontecer só em 2012. O que para nós, a nossa tristeza é porque a gente queria muito que o seu Jorge tivesse, né? Que ele era inspiração para nós todos. E ele marido faleceu. da dona Ica. Ele tinha falecido um ano antes. Mas a gente fez e com o aval da família. E eu achei muito legal quando o Sérgio falava isso. Ele disse, eu acho legal porque todo mundo faz homenagem depois que as pessoas morrem. Como a Guilmar Novaes, por exemplo? Fernando Furlaneto? Vai criando homenagens para né? Póstumas. E a Semana Sade não, ela surgiu com eles todos, né? Presentes e tal. Então era isso. Então, e qual que era a ideia desse projeto? Cada dia da semana a gente vai apresentar uma vertente. Então, assim, violão erudito, o violão world music da Badi, a percussão da Badi, o canto da Dona Ica, o choro do seu Jorge Assad. Então, a gente ia criando, ia convidando pessoas, músicos, que tinham a ver com essas áreas. E, lógico, com a curadoria dos Assad, né? E aí deu muito certo. E aí começou... eles quererem vir, muitos músicos queriam vir para cá. E aí chamava Semana Assad, que teve a primeira, a segunda e a terceira. Quando foi chegar na quarta, eles falaram, tá virando internacional. E semana não rola bem, assim, em outros países. O Wiki, Assad, não vai funcionar. E festival. Aí veio a ideia da Badi, vamos pôr o nome de festival, porque festival é aqui nos Estados Unidos, onde for, festival todo mundo vai entender. Então aí nós mudamos na quarta edição para Festival Assad. Está sendo um sucesso estrondoso. O que para nós é de uma alegria imensa, né? Porque música instrumental ser valorizada e conseguir essa formação de público, para nós é realmente inexplicável que a gente consegue, e claro, por causa dos Assad, né? Aqueles que levantam essa bandeira, né? Legal demais. Fafá, eu vou ter que chamar o break aqui. Nosso papo tá uma delícia. Eu preciso perguntar muita coisa sobre Lei Rouanet ainda, sobre a MIT. Você continua com a gente? Claro. Legal. Então, pessoal, Sanja Show com Fafá Noronha volta já. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Isso aí, pessoal, voltando com o terceiro bloco do Sanja Show, hoje com o Fafá Noronha, contando sobre a trajetória artística, cultural dela, contando sobre o CLAC, contando sobre o festival, a Semana Assad, que agora se chama Festival Assad, devido à repercussão internacional que esse festival colocou nossa cidade no mapa cultural mundial, não é, Fafá? Quais artistas, quais países já tiveram aqui em São João para o Festival Assad?
Você sabe isso? Nossa, muitos. A gente teve australianos, austríacos, belgas, franceses, americanos, ou seja, o mundo espanhóis, japoneses. Os japoneses gostam muito da música brasileira, não é, Fafá? E olha, teve o Keita Ogali. Gente, eu nunca vi um japonês tocar pandeiro daquele jeito, arrasador. Pandeiro, um instrumento super... Ele é fantástico. Caramba. E nesse ano nós tivemos os colombianos e os os mexicanos. Ou seja, São João está no mapa mundial dos festivais musicais, Sim. é isso? Na música instrumental, a nossa representatividade é bem forte, é realmente de destaque. Legal. Eu falei do Japão porque uma vez eu li, acho que no Jô Soares, né, uma entrevista do João Gilberto, que ele fazia um sucesso estrondoso no Japão. Os japoneses adoram consumir música bossa nova e samba. Que legal, né? Isso, que curioso isso, não é? Muito curioso. Eu tive uma surpresa também, talvez até por causa da influência de Odair Assad, que é professor na Universidade da Bélgica, né? E aí eu fui para Bruxelas e eu conheci alguns, e eles tem choro lá. Então é muito legal. Na Bélgica, em Bruxelas, tem grupo de choro. É bem interessante. Que legal. A música brasileira mesmo faz sucesso no mundo inteiro, né? Não tem quem não goste. Quando eu morei na Noruega, eu fiz intercâmbio lá. É impressionante como o pessoal conhecia Tom Jobim, Garota de Ipanema. Eu não tinha ideia dessa magnitude, dessa dimensão do trabalho. E Badi também, né? Sim. Badi em qualquer lugar do mundo é respeitada. Muito respeitada. É aplaudida em qualquer lugar. Verdade. O Fafá, a gente falou no último bloco sobre Lei Rouanet. E isso é um assunto meio polêmico, né? Total. Né? Com o cenário político que a gente está vivendo aqui, com os extremismos aqui, as discussões um pouco rasas, assim, a Lei Rouanet fica um pouco alvo das críticas, né, dos pessoais. Conta pra gente um pouquinho o que você vivenciou da Lei Rouanet, o que você acha dessa lei, qual que é a importância dela para a cultura brasileira? Eu acho de extrema importância a lei de incentivo, né? Porque como que eu entendo, Laura, a lei de incentivo? Você tem um governo e você tem muitas manifestações artísticas e culturais num país gigante como o nosso. Não dá para o governo administrar tudo isso, né? Então, o que ele propõe? Olha, você aí que mora lá em Fortaleza ou no sul do país, Florianópolis, você sabe o que está acontecendo lá e qual que é o interesse de formação de público, artisticamente falando, culturalmente falando. Me apresenta um projeto. E você me apresentando o projeto e sendo aprovado, você vai representar, no caso, o governo, no teu local, na tua comunidade. É isso que vai fazer. Então, por isso que a lei de incentivo ela impulsiona a arte e a cultura nas regiões que existem aí, né? E isso não é uma característica só do Brasil, né? Tem a Lei Rouanet, mas, por exemplo, esse ano nós tivemos colombianos e mexicanos porque os países, a Colômbia e o México, possuem formas de trazer esses artistas para cá. Não fomos nós que bancamos, foram financiados pelo governo. Foram financiados pelo governo. Que a população de São João, o brasileira, teve a oportunidade de assisti-los. De graça. De graça. Né? Então, assim, vai lá, sai daqui da Colômbia, vai até o Brasil e mostra a nossa cultura para eles. Vamos fazer um intercâmbio. Então, isso é de extrema importância. Então, quando a gente trabalha com leis de incentivo, o que tem que ser valorizado é justamente isso. Estamos abrindo espaços para a formação de público, para a cultura diversificada, para a arte ser valorizada, principalmente no nosso caso, do Festival Assad, que é o artigo 18 da Lei de Incentivo, que só pode ser utilizada para a música instrumental, né? Principalmente a música instrumental, que é pouco valorizada. Então, o governo fala isso, vai lá e apresenta um projeto legal, faz esse projeto acontecer e valorize o que a gente tem de melhor na música instrumental. Então, o papel do Festival Assad é esse, com o aval do governo, tanto o governo federal quanto o governo estadual. Como eu disse, o projeto ele é aprovado em 2 leis. Há corrupção? Há, em qualquer área, né? Se tem coisa errada, em qualquer lugar que você for pensar, tem coisa errada, né? Mas isso você não pode nivelar, não pode generalizar. Não é porque um faz uma coisa errada, todo mundo está fazendo. Que a arte, no geral, tem que ser prejudicada. Sim, não é assim, achar que todo mundo está vivendo de uma mata, todo mundo. Não. É um trabalho, é um perrengue daqueles para a gente conseguir aprovar esse projeto. E, como eu disse, não é assim, você aprovou e jorra o dinheiro que você pediu, né? Você tem que fazer com que as empresas
acreditem no teu projeto e falam, não, eu acredito e vou bancar o teu projeto, né? E isso é 4% do imposto de renda que é liberado para isso. Então, é de extrema importância as leis de incentivo, o trabalho que é feito com essa verba que vem das empresas que acreditam no teu trabalho e que você tem que prestar contas depois. Se eu tiver algum senão, se eu não prestar conta direito de alguma coisa que eu fiz ali, porque eu sou a responsável técnica do festival, eu fico 5 anos inadimplente, eu não posso ter nem conta em banco, né? Então, claro que tem gente que faz coisa errada, mas não quer dizer que todo mundo faz, né? A gente não pode pensar assim no mundo, porque senão você só vê mal em tudo, né? E tem tanta coisa boa feita por lei de incentivo. Então, essa é da Lei Rouanet, que agora se chama Lei de Incentivo à Cultura. A outra lei que nós também somos aprovados é o PROAC-ICMS. Então, a empresa pode gerar uma guia de até 3% para o seu projeto. Você apresenta o projeto para a empresa e ela faz essa doação mensalmente, diferente da Rouanet. Então, é isso que precisa ficar claro, é de extrema importância, né? É assim que a gente move, fomenta, impulsiona, agrega e soma arte e cultura, que é uma forma de melhorar, transformar o mundo para melhor. É essa a intenção de um festival Assad, é essa a intenção de uma lei de incentivo. Eu acho assim, Fafá, você citou músicos aí internacionais do Japão, da Colômbia, do México, da Bélgica, da Austrália. Eu acho que essa oportunidade desses artistas virem se apresentar, seja em São João, seja em qualquer cidade do Brasil, para a população de uma forma gratuita, não importa todos os trâmites burocráticos, as opiniões políticas, as ideologias, é muito válido. Sim. Porque qual seria a oportunidade de uma população de baixa renda, da periferia, de ter acesso a esse tipo de artista? Então, sim, eu acho que não tem discussão, é super válido, é super importante mesmo. Muito. Porque ali talvez tenha uma criança ali que está ouvindo ali e está despertando ali o interesse, o talento dela, né, futuro ali, falando, nossa, gostei disso, quero seguir esse... Então, eu acho que, claro, a corrupção, como você falou, mas não podemos nivelar por baixo, né? Só porque tem uma maçã podre não quer dizer que o saco inteiro seja podre. E você citou uma coisa que aconteceu nesse festival. Eu tenho uma aluna que é uma graça, a Esté Bruscato, e ela estava assistindo e ela veio me chamar. Ela estava sentada bem ali na frente no show do Teco Cardoso. Ela falou, Fafá, você precisa ver uma coisa. Aí eu fui seguindo a Esté e aí ela abriu uma das frisas ali e ela falou, olha aquela criança. E tinha uma menininha imitando tudo que o Teco Cardoso fazia. Né, imitando que eu estava fazendo um instrumento de sopro. Ela falou, você está vendo a importância que tem esse festival? Vocês estão transformando as pessoas, porque uma criança de 4 anos quer ser o que o Teco Cardoso está fazendo ali no palco, né? Então é isso que a gente está motivando e estimulando, às vezes, e acontece de uma maneira tão gratuita ali. Eu não imaginava que ia ter crianças pequenas, espontâneas e é isso. Então, realmente a música, a arte transforma vidas e transforma para melhor. Não há dúvida nenhuma. Sabe uma coisa que eu tenho muita saudade também, Fafá, além do Bar do Peixotinho? Virada Cultural Paulista. Nossa, maravilhosa. Que acontecia alguns anos atrás. Ali eu vi ótimos shows ali. Que delícia. Um que me marcou muito na estação, ali uma noite feira da Gal Costa. Ai, foi demais cantando aquilo. Baby ali. Ela começou 3 horas da manhã, ali um frio lascado ali, mas foi uma coisa que me marcou tanto. E eu confesso que eu tinha pouco conhecimento da Gal Costa. Sei que ele era e tal, mas as músicas e aquilo falou, caramba, que coisa lúdica ali na estação, ali uma lua cheia, demais, a Gal Costa, né, cantando eu queria ver a Virada Cultural acontecer novamente aqui no Estado de São Paulo. Era um evento tão gostoso, né? É muito bom. Blitz, Titãs. Nossa, demais. Eu lembro quando a gente o Ian Tirce também veio, que nossa, foi uma loucura que fez aquela trilha sonora daquele filme Amélie Poulain. E, nossa, foi uma sensação. Teve tanta gente boa, né? Simoninha, adorei o show dele. E outros que a gente também não conhecia tanto e que a gente começou a conhecer por causa da Virada Cultural, sim, né? Sim, então, isso é tão legal. Será assim, que vai voltar? Sim, tomara. E entender também, Laura, que essas leis de incentivo, quando elas impulsionam essas atividades artísticas, está gerando renda, né? A gente percebeu, por exemplo, na Virada Cultural acontecer isso, e durante o Festival Assad, tinha dificuldade até para achar hotel. Então, a rede hoteleira fica toda abarrotada, os restaurantes estão cheios, o comércio vende. Gente, então isso é renda, não é
não é só um mundo lúdico, né? Não é só. Então, assim, pensar que tem uma amiga minha que eu fiz um curso com ela, Rose Melsburger, que ela sempre fala isso, que na verdade a cultura não é a cereja do bolo, é o fermento. Então é isso que a gente precisa descobrir, que move um país, né, é a sua atividade cultural. Né? Ou seja, resumindo, Fafá, a cultura faz a economia girar também. Faz a economia girar, e muito. Muita gente não percebe isso. Não percebe. Tá. Fafá, o que você acha do cenário artístico brasileiro atualmente? Tem muita coisa boa acontecendo e eu acredito assim que o artista tem no seu ideal a resistência, né? Resistir sempre, lutar, porque isso seja qual for o cenário político, social, você vai sempre encontrar artistas buscando fazer o seu melhor, né? Tem artistas que estudam muito, que buscam se inteirar do que está acontecendo no mundo. Então, eu sempre tenho uma visão muito positiva, sabe? Eu sou uma pessoa muito positiva. Que bom. E eu acredito nisso, que tanto o professor na área de educação, como os artistas, são realmente essa mola propulsora de ideais, né? De ideais bons, de bons valores. Então, eu acredito que a gente sempre vai ter essa fatia de pessoas que vão lutar para fazer sempre melhor e incentivar. Você sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu ouço muito pessoal falando, hoje em dia a gente não tem mais Caetano Veloso, hoje em dia a gente não tem mais Chico Buarque, hoje em dia a gente não tem mais Gal Costa, o cenário é outro, acho que essas pessoas nunca mais vão, esse tipo de qualidade musical, João Gilberto, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, nunca mais vão aparecer, o Brasil não proporciona isso e tal. É verdade isso ou não? Ou isso é uma análise rasa? Eu acredito que não, sempre ou são tem, épocas às vezes a gente não entende muito bem o que está acontecendo no momento, às vezes eles estão muito à frente do seu tempo. Você gosta da Anitta? Anitta, eu gosto muito. Não faz meu estilo, não é um estilo que eu curta, que eu vá comprar que ela está estourando. Está estourando. Mas eu gosto muito do engajamento da Anitta e das propostas da Anitta como mulher, como artista, né? Como empresária. Isso eu admiro muito nela, sim. Mas realmente não é uma música que eu fique assim, apreciando. O que você ouve na sua casa, Fafá? Ou no seu carro? No meu carro? E no Cuclac? Deixa eu ver o que tá. Eu misturo tanto. Eu escuto muito jazz, muita MPB. Bom, sempre, todos os oitentões desse ano: Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano, minha paixão, Gilberto Gil e toda a sua família, minha paixão. E eu misturo tudo. Tem dia que eu estou a fim de só ouvir bar, tem dia que eu. Esses dias eu estava correndo e fui ouvindo o álbum da Clarice Assad. Então, eu sou muito da música instrumental. Gosto muito do instrumental, mas eu curto demais Caetano, Gil, Chico e Milton. Minha paixão é Milton. O Fafá, eu vou ter que chamar o break aqui rapidinho, mas eu tenho 2 últimas perguntas para você que eu quero deixar para o próximo bloco, pode ser? Pode ser. E eu vou deixar aqui já agora para você pensar que é uma pergunta polêmica. Você falou no primeiro bloco sobre a boemia de São João, a época do Peixotinho. A boemia existe ainda ou não existe mais? O que você acha? Próximo, né? No próximo bloco, pode ser? Pode ser. Então é isso aí, pessoal. Sanja Show com Fafá Noronha volta já. Você ouve 95,9 Jovem Pan. Jovem Pan. Quando pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo. Há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. É
É isso aí, pessoal. Voltando com o último bloco com o Fafá Noronha, esse programa aqui que já rendeu muito assunto aqui. O Bruno já mandou eu parar de falar que eu tô falando demais, que o tempo tá estourando, mas eu falei, não, Brunão, a gente tem muita coisa pra falar aqui. Já falamos de Lei Rouanet, Festival Assad, e agora eu quero saber da Fafá sobre o que ela falou da boemia de São João. Como que tá a boemia são joanense, Fafá, nos últimos anos? Olha, Laura, eu já tô numa idade que eu já não tô mais muito de boêmia, não. Eu fui muito boêmia. Como eu comentei com vocês, até levava as crianças e eles dormiam perto da gente, né, nas cadeiras ali, e era muito legal. Na minha juventude tinha o Passaredo, que era um lugar fantástico ali na Rua Olaia, era um lugar de encontros, de muita música boa, e os Assad iam para lá também. E depois o Peixoto, que era uma pessoa encantadora, né, carismática, e tinha aquele espaço maravilhoso. Nessa época eu participava. Mas hoje em dia o que a gente faz são os petit comitês, como a gente chama. A gente vai para casa de algum amigo, e inclusive aconteceu isso a semana passada, e acho que até com aquela efervescência do Festival Assad, vamos tocar. Então aí vamos lá, eu junto um grupo de 8, 10 pessoas e a gente vai tocando e relembrando músicas que a gente gosta. Então, essa é a minha experiência de boemia. Eu não sei o que está rolando na cidade porque eu estou dormindo mais cedo. Entendi. Ou seja, a boemia virou petit comitês particulares. Assim. Para nós, sim. Para nós, Eu não sei como é que o pessoal está fazendo por aí, mas para nós, sim. Entendi. Fafá, eu te perguntei no último bloco sobre o cenário cultural nacional. Eu queria que você falasse agora sobre qual a sua avaliação. E não tem que esconder nada. O que você acha sobre o cenário político nacional? Qual que é a sua avaliação? Qual que é a sua opinião? Não falando de partido A, partido B, mas de ideologia. O momento que a gente vive, qual que é a sua avaliação sobre ele? É um momento tenso, pelo né? viés das artes, eu acho. Porque você é uma representante cultural da cidade. Pelo viés das artes. Sim. O que eu entendo, que independente de ser aqui no Brasil ou fora do Brasil, todo governo que é repressor, que é um governo mais conservador, ele acaba, né, a gente pode ver isso na China. Primeiro, eles vão com certeza querer segurar a imprensa, né, e vão atacar principalmente educação e arte e cultura, né? Isso é uma característica mundial. Isso acontece. E existe essa resistência, como eu disse, que eu acho que é super importante. Parece que quanto mais repressão, mais resistência surge, né? Que eu acho que é importante, tanto na área de educação, de artes e da imprensa, né? O papel da imprensa está mostrando todos os lados. E o que me entristece no país hoje em dia é essa polarização, né? Dividiu muito famílias, amigos, né? Quantas pessoas saíram... Regiões, né? Quantos amigos a gente perdeu nesses WhatsApp da vida? Perdeu muitos amigos, Fafá? Eu sei, eu posso falar que eu perdi amigos, não sei se você. Eu tento sempre ser uma pessoa mais conciliadora. Eu tento... nós temos uns lemas na minha casa que a gente fala que existe um lugar, é lá que a gente se encontra, né? Então a gente tenta falar de coisas que nos unem, para não separar muito a família. É o que a gente tenta fazer com uma certa diplomacia. Mas eu fico triste, sim. Eu sou uma pessoa avessa à violência, a discurso de ódio, né? Essas questões todas que estão... essas mentiras, fake news, né? Todas essas... que ganharam uma potência, né? Está muito forte isso no país, não só nesse país, no Brasil, mas em outros países também, e isso realmente entristece. Mas eu entendo isso também como algo cíclico. Bom, eu que vivi, né, Laura, eu nasci durante a ditadura, cresci durante a ditadura, minha filha nasceu no final da ditadura, então, claro que a gente tinha sempre essa preocupação, né, era sempre uma coisa meio tensa, meio com medo de se expor, com medo de se revelar, de colocar sua opinião. Então, quando a gente tem hoje em dia a busca, né, sempre para mim, que deve ser acima de tudo a democracia, a liberdade, né, são valores que são... não pode negociar. Então, assim, eu acho que muitos erros podem acontecer, tanto de um lado como do outro. Mas, para mim, a gente pode tolerar muita coisa, a gente não pode tolerar. É intolerável quando se fala em término de vida ou término de liberdade. Então, esses valores, liberdade e vida, precisam ser sempre
muito valorizados e respeitados. Então, essa busca hoje em dia pela democracia, pelo Estado de Direito, são assuntos que a gente precisa realmente fortalecer e lutar por eles, né? Porque eu acredito realmente na democracia. Muito bom. Fafá, a gente vai encerrar o programa de hoje com a sua frase: existe um lugar e é lá que a gente se encontra. Que isso. lugar que você se encontra hoje? Eu estou num lugar muito bom, por isso que eu falo, assim, eu acredito que, assim, buscar fazer aquilo que você gosta e se sentir realizada te faz estar num lugar bom, né? E eu realmente, Laura, na minha idade agora, com meus 60 anos, eu estou muito realizada com as coisas que eu consegui fazer e busco fazer e quero ter energia para continuar fazendo. Por quê? Porque, como eu te disse, eu realmente acredito que a arte transforma vidas. E é o que eu faço, e faço com a maior boa vontade, com a maior garra, com o maior empenho. Então, eu me sinto cumprindo com esse papel. Então, eu me sinto num lugar muito, muito privilegiado. E São João inteiro te agradece pelo trabalho excelente que você faz, viu? Muito obrigada. Fafá, fala sobre a exposição no CLAC que vai ter na próxima semana, é isso? Isso, sexta agora. Sexta agora, amanhã. Todo mundo convidado. É para sexta-feira, dia 19, uma exposição linda do Jean Gama, um fotógrafo que eu conheci há pouco tempo. Ele foi um voluntário naquele World Creativity Day que a gente realizou, que eu fui a líder em São João da Boa Vista, né, em abril. E ele vai expor, ele fez mais de 7.000 fotos de mulheres. E com sendo a tônica, o tom vermelho. Então, por isso ela se chama Red e vai abrir, então, agora sexta-feira, gratuito, no CLAC. Pode entrar, a casa é sua. E qual é o endereço do CLAC? É Praça Coronel Joaquim Cândido, número 40. Tem rede social, Facebook, Instagram? Tem CLAC, @CLAC Arte e Cultura, tem no Instagram, tem no Facebook, tem o site que é super lindo, feito pelo Pedro Kabayashi. E tá tudo lá para vocês seguirem e prestigiarem a arte em São João da Boa Vista. Muito bom. Fafá, muito obrigado pela super entrevista. Acho que ficou um papo super bacana, né, Bruno? Brunão aqui tá... É isso aí, meu amigo. Obrigada. Eu acho que não só o Brunão, mas todo mundo que está ouvindo a gente aqui, ouvir essa autoridade na questão cultural da cidade aqui é muito bacana, muito relevante, muito importante também. Obrigada. Volte sempre ao Sanja Show. Muito obrigada. Tá muito bom, obrigada Fafá? pelo convite e por essa abertura para poder falar de mim um pouco, do CLAC, do Festival Sage. Muito obrigada. As portas estão sempre abertas aqui na Jovem Pan. Obrigada. Tá bom? Pessoal, um abraço pro Barbearia do Roger, Café Platina, Sequoia Empreendimentos, RAMKT, Produções Audiovisuais e Água Prata, também patrocinadores do Sanja Show, que volta na próxima quinta, direto dos estúdios da Jovem Pan, aqui no coração de São João da Boa Vista. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, tchau! Pensamos em loteamentos e urbanismo, tradição, solidez, qualidade e garantia de entrega devem estar sempre juntas. Pois essa é a história da Sequoia Urbanismo, há 23 anos, trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua, seja nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Afinal, a vida sempre pode ser melhor. Aguarde nossos próximos lançamentos. Sequoia Urbanismo. Estamos apresentando Sanja Show, com Du Pirajá e Lauro Filho. Sanja Show é um oferecimento de Sequoia Urbanismo, há 23 anos trazendo desenvolvimento e ótimos negócios nas 22 cidades em que atua. Evolução é a nossa marca.